495, né? 496. Então, 496 a 500. Gente, eu sei que tem gente ao vivo aí, só dá um minutinho pra gente dar as 8 horas lá, nós já vamos iniciar, tá? No fim eu tentei falar com o Manu para ver se eles colocaram no ar, eu acho que ainda não, porque ele não mandou mensagem, né? não. Nem na página. Conseguiu também? Uhum. Deixa eu ver. Eu tô pela página do centro e aparece eu comentando. Tá assim, Ontem também, não sei também porquê. Ontem também eu acabei entrando na página do centro e estava aparecendo com... Mas apareceu 2 vezes, né? Algumas vezes, eu não sei se... O meu tá aparecendo só eu. Vamos ver. Tá aparecendo como Alexandre. Mas não tem problema, a gente vai responder isso. Já somos figurinha fácil. Você, né? Olha que bacana. Gente, nós já vamos começar, mas que bacana. Bom, eu falei para Ana que hoje, por ser feriado, nós devemos ter poucas pessoas, né? Que vão ter coragem hoje do feriado estar com a gente aqui. E a Ana fez um comentário, mas o pessoal de sempre que estuda com certeza vai estar. Eu estou vendo aí, ó. A Cássio, o Gervásio, o Anderson. Sempre tá. O Wagner que está no... Nós sabemos onde está. Está participando também. Camila está comentando, nós vamos falar já disso. Camila, obrigado. Realmente eu comentei aí agora, nós compartilhamos. Realmente foi muito legal. E como tá o Gabriel, está ao vivo, ó.
Gabriel, ajuda a gente. Como não tem coincidência, o Arthur falou de virtudes ontem, né? Uma delas do perdão, né? Vamos fazer uma oração inicial, gente, estamos no horário. Então, bem-vindos, pessoal, para todos que estão aqui, né? Eu vou ler toda a palestra. O Alexandre faz um texto referente à palestra, e eu vou ler sobre o texto de ontem, pedindo então a todos que nos sintonizemos com Deus, né? Agradecendo primeiro a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia, oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a espiritualidade maior que trabalha conosco, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que estão nos assistindo, que sempre nos ajudam com as suas vibrações de amor. A gente conseguir fazer esse estudo, na verdade, estudamos juntos. Que a paz do nosso Mestre Jesus chegue a todos vocês, como nesse ambiente. Virtude. Virtude, quando acontece a pedra preciosa lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Sem resistência deliberada ao desespero, não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem vitórias sobre os répteis da dúvida ou da suspeita, em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza, não asilaremos a bondade. Sem o silêncio bem vivido, não atingiremos a harmonia mental. Sem espírito de serviço em favor dos semelhantes, não criaremos os valores da simpatia. Sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Sem boa vontade, inutilmente apelaremos para o atendimento e para a união. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Quem pretende, porém, a fuga e o repouso em débitos, certamente desistirá, por tempo indefinido, do esforço de aprimoramento, transformando-se em sombra entre as sombras da estagnação e da morte. Texto do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que assim seja, então, começamos os nossos estudos de hoje. Gente, boa noite de novo. Como a gente falou, nós tínhamos conversado, eu e a Ana ontem, porque a Maria Alice não estaria, a gente já sabia, e a gente até pensou na possibilidade de desmarcar, mas não tão justificável, né? Daria para a gente se programar e estar junto, mesmo sabendo que muita gente hoje não vai conseguir, porque tem assumido o compromisso durante o dia, enfim, aproveitando o feriado, né? Mas vamos tocar com a mesma energia de sempre, que tem sido tão agradável e tão útil para a gente. A Camila já comentou da palestra, eu vi que tem muita gente que estava ontem também, então se alguém quiser comentar, e a Camila fez um comentário lá no comecinho, quem já estava aí, de que no Esferas da Vida, que eu sempre comento com vocês que a gente compartilha a transmissão da TV Cultura de Araraquara, sempre às terças-feiras, às 10h30 da noite, depois da nossa palestra, né? E é um espaço falando de espiritismo. Vale a pena, realmente, sempre os palestrantes de extrema qualidade. Ontem foi o Arthur, que já esteve aqui com a gente, que hoje está lá em São Carlos, mora em São Carlos, mas é de Minas. E
coincidência ou não, ele também falou de virtudes ontem, principalmente de perdão. Então quem não assistiu está na nossa página disponível. Ontem, logo depois da nossa palestra, logo depois não, mas às 10h30 a gente sempre coloca, como a gente tem comentado, que a gente compartilha algumas páginas que tem. Então se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu vi aqui, não lembro de todo mundo que estava, Gervásio, a Cássio, Camila, eu vi que estavam, a Duda também estava. Então quem estava ontem na palestra quiser fazer algum comentário, como a gente sempre fala, né? Deixa eu só aproveitar aqui, a Cássio, fechamos o mês de abril com as cartas, né, a Cássio, do Orlando. O Tato, bem lembrado, a Cássio, obrigado pela lembrança. O Tato em Brasília, no dia que fizeram homenagem ao Dia do Espiritismo, o Tato foi representar. Nós com uma alegria muito grande de alguém conhecido e alguém que tem realmente, que é mais um amigo nosso daqui, né? Tá? Alguém mais algum comentário? A Cássio não falou nada. Gervásio, gostaram da palestra. A Ana já fala também. Eu sou suspeito, como sempre, né? Porque o Edson, como eu brinquei ontem, o Cássio falou, o Edson realmente é completamente fora da curva normal, é um conhecimento fantástico, estudioso, profundo da doutrina espírita e nos passa uma mensagem, uma sensação muito boa. Para quem esteve aqui, pode falar. A Norma está falando excelente palestra, muito gratificante e esclarecedor. Realmente, Norma. Ana, quer falar alguma coisa da palestra ontem? Eu acho que é falar de tudo que já foi falado. Falei ontem, depois que ele terminou, a serenidade com que ele conduz a palestra, a paz que ele transmite a todos, e o assunto abordado de uma maneira rica, né? Embasamento na doutrina de Kardec, fantástico. Não tem... Realmente ele é fora, como diz o Alexandre e o Cássio, da curva, né? Muito bom. E como eu digo sempre, bom para a gente ouvir novamente. E novamente, enfim. Muito bom. A Madalena também está falando. Bom, Madalena, bem-vinda. Depois passa para a gente como é que está a situação aí, está tudo bem? Já estamos em oração aqui. A Amanda também, que não participou, falando que estava com saudade de participar. Bem-vinda, Amanda. A Maura está falando que perdeu a palestra. Maura, está na nossa página e também fica disponível no YouTube, né? Lembra que a gente sempre comenta que nós temos o canal do YouTube, que depois das palestras e o estudo, agora a gente conseguiu acertar, sempre 2 horas no máximo depois da transmissão ao vivo, a gente tenta deixar disponível lá no YouTube. Então a palestra de ontem já está disponível, tá? Aliás, eu só vou falar, Madalena, pode, né? A gente fala eu e a Madalena, a gente conversa bastante pelo WhatsApp, né, do centro, sobre tudo, e ela me disse, eu vou passar para todos, eu acho que é uma experiência legal, que ela está passando para os amigos, além da página, o canal do YouTube, e eles estão aproveitando muito, porque a página tem muita palestra antiga, muito boa, antiga que eu digo há muito tempo, muito boa, que a pessoa às vezes não acha. E lá no YouTube eles estão acompanhando, né, Madalena? Depois, se eu estiver errada, você me corrige aí. Que o pessoal está procurando e está gostando demais das palestras. Então lá você encontra por tema, por palestrante, por data. Os estudos estão em ordem, né? Então tem a ordem das perguntas. Então, tenho dúvida de sonhos, dá uma olhadinha lá, qual é a pergunta de sonhos. Enfim, a Madalena me passou que as pessoas estão gostando muito. Eu acho que ela passou para mais de 15 pessoas. Então fica a dica aí para quem quer começar a estudar, às vezes quem não entende de nada ou quem entende de tudo, como não existe ninguém. Então entra lá na página do YouTube, que ficou bem fácil, fica bem fácil para a gente acompanhar. E um tema específico lá fica mais fácil para achar, tá? Essa foi a dica da Madalena. Madalena, qualquer coisa, me ajuda aí, tá? Obrigada. A Creuza falou que palestra muito esclarecedora. Bom, mais algum comentário da palestra? Já eu coloco o link. Se alguém tiver fácil aí, puder colocar, eu agradeço. Mas, senão a gente, daqui a pouco eu tento colocar aqui, tá? O Acácio está falando
tem pessoas que cruzam o nosso caminho que mudam tudo, com certeza, Cássio. E a gente fala, eu vou repetir, sem nenhum medo de errar, com certeza, a gente sempre fala isso, vocês fizeram a gente mudar muita coisa aqui também, tá? E a gratidão pelo carinho de vocês todos com a gente na página e nas transmissões, realmente não dá pra gente, não tem como a gente mensurar e nem agradecer para vocês. Vocês ajudam a gente numa coisa muito, na nossa reforma íntima também, né? A gente já trabalha isso diariamente. Dia de estudo, dia de palestra, hoje feriado, por exemplo, nós estamos aqui estudando. Então, a amizade de vocês e o estudo faz com que a gente tenha tido uma mudança muito grande. A gente só tem que agradecer. Eu vou sair um minutinho, enquanto a gente já vai iniciar os estudos, gente. A Eliana está perguntando qual é a página do YouTube. O nome é Centro Espírita Amigos do Bem, Eliana, mas eu vou sair, vou copiar o link e mandar, porque acho que ninguém dos nossos tá online Gabriel, lá. tem? Então, não, mas não tem problema. 30 segundinhos eu já coloco aqui o link, e aí depois, para quem puder ir compartilhando aí, a gente agradece, tá? Só para a gente já deixar aí. Eu vou copiando e mandando se alguém mais tiver dúvida. Então, o Anderson está falando que os canais... Anderson, isso a gente tem falado sempre aqui, né? Eu acho que isso melhorou demais, né? Nós estamos tendo muitos canais, muitos centros, muitas pessoas trabalhando com essa ferramenta da transmissão, ou mesmo que não seja ao vivo, depois de deixar disponível. E os exemplos são os que a gente tem feito, né? Então, o pessoal lá da Barra que já faz, da SEAC... faz o estudo de segunda e faz a palestra na sexta-feira. Tem o que a gente compartilha na segunda-feira, o pessoal da Casa de Fraternidade, que a gente transmite na segunda-feira, às 8 horas, a palestra deles. Na terça nós temos a nossa, depois compartilhamos Esfera da Vida. Na quarta nós temos estudo. E assim, sempre que vai aparecendo, a gente vai transmitindo, mas eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo. Tem a transmissão do Paulinho, até vou aproveitar, o Paulinho lá de Duartina, eles transmitem lá Espiritismo Brasil, né, Paulinho? Só coloca o nome para o pessoal entrar, e eles fazem a transmissão também na segunda-feira por esse canal, lá do centro de Duartina, que faz um trabalho fantástico também de divulgação. Ele está falando que é excelente trabalho, e o deles lá é um modelo a ser copiado, foi um dos primeiros que começou essa transmissão ao vivo, tá? Foi um dos que a gente acabou seguindo e tentando fazer o trabalho, tá? E aí nós estamos vendo um trabalho muito grande aumentando nesse sentido e muita gente se unindo. Paulinho, lá de Duartina, o Tavinho, o Anderson de Pongaí, o pessoal de Araraquara que criou um vínculo muito grande. Verdade e Luz começou a fazer transmissão, Cefec em Jaú começou a fazer transmissão, na Barra o pessoal está fazendo, enfim, tem crescido muito realmente e muitas pessoas. Aí, obrigado, Paulo. Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Então, quem puder também entrar lá e curtir, se inscrever lá, é um trabalho muito bacana e eles estão já há um bom tempo com uma divulgação muito legal. E ele transmite a deles na Duartina de segunda-feira, também às 20, tá? Fica o convite, tá? Nós vimos hoje, a ideia hoje, eu falei que era da gente já divulgar a ativação do site da Perispírito, mas nós estamos esperando o Manu confirmar, porque hoje eles iam fazer alguns testes que não tinha dado certo em relação àqueles que estão fazendo toda a produção agora e o Silk, mas se Deus quiser até o final de semana a gente vai poder estar divulgando novamente o link, o site da Perispírito para a gente divulgar o trabalho fantástico que eles fazem lá e que precisa muito de colaboração, porque é um trabalho bacana. Tá bom? Maria Angélica está falando assim, estou com amigos que estão com depressão, estou tentando lidar, mas tenho medo de falar algo e pessoas fazerem algo que não devem. Então falo de vocês, me sinto tão bem, tem que seguir e ouvir. Obrigada, Maria Angélica. Eu acho que nós e todos esses centros que estão fazendo as palestras, né, divulgando a doutrina espírita, é muito bom.
Não, tem um trabalho muito bacana. Ô Paulinho, eu também, viu? Eu já reclamei, que eu também já estou ficando sem camiseta, as minhas estão tudo velhas já. E eles ficam enrolando lá, nós não temos camiseta mais. E fica o convite de novo, Paulinho, o pessoal que a gente já conversou várias vezes, o dia que conseguir vir participar do estudo, eu sei que tem palestra, não vou lembrar a data, Paulinho logo vai estar com a gente aqui fazendo palestra, mas do estudo de quarta, o dia que conseguir escapar, já está aqui. Bom lembrar, Vado, muito obrigado, porque eu já ia deixar passar, eu só ia lembrar no final. O Vado lá de São Carlos, que é um amigo de infância, jogou voleibol comigo, por incrível que pareça. Nós vamos finalmente, depois de muito tempo não, eu acho que eu nunca fiz palestra, é a primeira vez que eu vou fazer palestra, já frequentei, sou extremamente grato, já contei essa história aqui, no seu Almeida, que é tio do Vado, que foi a pessoa que me levou para a doutrina espírita, ainda adolescente, sou amigo de infância do filho do seu Almeida. Vamos estar juntos no dia 11 e no dia 7, eu acho que a gente vai divulgar amanhã, nós não teremos palestra aqui no Amigos do Bem, que eu já tinha comentado com vocês, porque nós vamos estar em São Carlos, lá no nosso lar, e eles fazem a transmissão, então nós vamos compartilhar a transmissão do nosso lar na nossa página, vocês vão ser obrigados, para quem tiver paciência, de assistir a minha palestra lá no nosso lar em São Carlos. E o Varo está falando que está ansioso, vocês não imaginam eu como estou ansioso, né? De voltar num lugar que eu tenho um carinho muito grande. Cai na terça, né? Na terça-feira é o mesmo dia da nossa palestra, por isso que nós não vamos fazer a palestra aqui, porque eu e a Ana não vamos estar presentes, mas nós vamos compartilhar a transmissão do nosso lar, na nossa página, tá? Então, terça-feira, dia 7 de maio, aniversário da Ana. Você tinha que falar. Então, nós vamos estar em São Carlos. Vado só confirma para mim, se eu não me engano, é 15 para as 8 e não às 8, não às 20. Então, é 19h45, se o Vado puder confirmar. Mas, pelo que eu vi no cartaz, é isso. Amanhã nós vamos estar divulgando, eu vou colocar que não vai ter palestra da página do Amigos do Bem, mas nós vamos compartilhar. Vado, só vai o Alexandre, porque meu aniversário eu vou ficar comemorando aqui e ele vai. Tá? E nós vamos fazer a transmissão, compartilhar a transmissão direto da página do nosso lar, mas nós vamos transmitir, nós vamos compartilhar pela nossa. Tá bom? Gente, tem alguém falando que está caindo. Aqui, aparentemente, está em ordem. É às 20, então, Vada, que eu vi lá 19h45 outro dia. Joia. Mas então já está avisado. Então é o mesmo horário, gente. É às 20. E o mesmo horário da nossa transmissão, nós vamos compartilhar a transmissão direto lá do nosso lar. Tá bom? Que mais? Mais algum aviso? Amanhã nós vamos, se Deus quiser, fazer a divulgação de novo da doação do leite. Nós estamos buscando amanhã, hoje era feriado, então ficou programado para amanhã da LET. Tá bom? Tem pessoas já fazendo perguntas e a gente não começou o estudo. Madalena, por favor, se puder colocar o nosso WhatsApp aí. Quiser fazer pelo WhatsApp ou pela página, depois a gente responde, tá? A Amanda também está fazendo. Amanda, você tem o nosso direto, já entrou? E aí... Tem uma pessoa lá em cima que também estava fazendo, está começando o estudo agora, que acorda cansada. Eu acho que vale um bate-papo, né? E às vezes fica muito corrido aqui, tá? Só aproveitar, pegar a deixa da Ana. Hoje estou eu e a Ana, então provavelmente a gente não vai conseguir responder todas por escrito na página, mesmo porque a gente já comentou com vocês que às vezes... Parabéns para nós, Amanda. Amanda faz aí... Ela comentou com a gente uma outra semana, né? Vem pra cá, Amanda, comemorar. Vamos deixar o Alexandre em São Carlos. Tá? Então, se a gente não conseguir responder todas escrevendo, a gente vai tentando falar, e hoje nós estamos só os dois, vai ficar um pouco mais complicado para a Ana ler e acompanhar ao mesmo tempo. E falando em São Carlos, Vado, você viu que eu já tive o alvará para ir sozinho, então, de repente podemos programar, fazer a palestra, vai voltar. Podemos programar alguma coisa para comemorar o aniversário da Ana em São Carlos. Sem a minha presença. Ué, você que não quer ir. Não, eu vou sim, tô brincando. Márcia, não, nós não temos o estudo
Pelo WhatsApp, Márcio, o que nós temos na página lá, depois a Ana pode passar o número, eu não lembro de cabeça, do... Nossa amiga Madalena vai passar do atendimento fraterno. Madalena, se você puder colocar, o do WhatsApp é um atendimento fraterno, que na verdade a gente sempre fala, não é só atendimento fraterno, tá? É para bater papo, para tirar dúvida, enfim, para a gente trocar ideia. E lá eu compartilho também o link do YouTube, quando ele coloca, eu já coloco lá o link do Face. A Leila também está pedindo. Madalena, se você puder fazer essa gentileza, só para eu não ter que sair e voltar de novo, eu agradeço. Gente, nós vamos começar... lá, tadinho do Alexandre, vamos deixar ele sem comer o bolo, tá vendo? Amanda, sem problema nenhum, eu não ligo para bolo, não fico... Mas eu acho que ele quer ficar longe de mim, né? Simone, quero saber como faz o Evangelho no Lar. Simone, também, tem um videozinho. No YouTube, no nosso canal, tem um vídeo logo abaixo da palestra de ontem, acho que é o penúltimo vídeo no nosso canal, que tem uma explicação de como fazer o Evangelho no Lar. Um vídeo curtinho, 5 minutinhos, vale a pena entrar lá, tá bom? Gente, vamos começar o estudo, nós falamos 20 minutos. De novo, mais do que a gente... Maura, obrigado. Maura, esse daí é o meu, pode esse usar também. Mas não tem problema, pode usar. Mas tem um outro... Tem um que é só do atendimento fraterno, alguém já coloca aí pra gente. Madalena tem, acho que o Acácio também tem. Quem puder colocar... Mas pode usar esse também. Esse também dá, o da página, que é o meu também, não tem problema. Mas tem um que é só do atendimento, que esse constantemente a Ana tá lá respondendo. Tá bom? Vamos começar, gente. Hoje... Só para lembrar, semana passada a gente conseguiu fazer só 495, só não, né? Eu não sei se todos viram, eu publiquei de novo hoje o texto de São Luís e Santo Agostinho, que a gente acabou refletindo e conversando muito ontem, na quarta-feira passada, né? Obrigada, Maura. Tá? Colocou aí. 991573950. Obrigado, Maura. Tá bom? Então nós vamos hoje continuar, só para quem não estava com a gente lá. Semana passada a gente tinha programado 495 a 500, é a segunda parte de espíritos protetores. Lembra que a gente comentou que essa parte de espíritos protetores nós iríamos dividir em 4 ou 5 partes, porque é um assunto extremamente interessante, muita gente tem dúvidas sobre isso e tal. Muita gente falando que a transmissão está ruim pra gente, Duda. Isso que eu ia falar, aparentemente está normal, tá? Mas fica aquela dica que a gente falou. Caso alguém caia e não consiga, hoje por volta de 11h30 no máximo, já está disponível no YouTube e a gente deixa o link na nossa página, tá? Mas aqui aparentemente tá normal, tá? Obrigado, viu, Leila, pela divulgação. Madalena também colocou, tá bom? Então nós vamos começar da 496, para quem quiser seguir aí. Semana passada nós fizemos 495, o texto de São Luís e Santo Agostinho e o comentário de Kardec. Então semana passada nós fizemos uma questão, mas foi extremamente bacana semana passada, muito produtiva, muito legal, teve muita coisa, muita participação, muito comentário, até muita gente falando que tá boa, então realmente deve ser algum problema aí de... O Anderson, obrigado. Anderson, Joia. Obrigada. Mas se quiser entrar também, Anderson, brigadão pelo toque, pela ajuda aí. E quem quiser, tem lá puder até, inclusive o vídeo, a gente comenta que é muito legal para quem quiser passar para amigos e tal, fica facinho, é um vídeo curtinho de 5 minutos e é bem explicadinho, é bem legal de continuar, de assistir para poder passar para quem não tem, para quem não sabe ou para quem quer começar a fazer o Evangelho. Tá bom? Então nós vamos começar na 496 hoje. Espíritos protetores. Tá? Então, o tema é Espíritos protetores, segunda parte. Então, vamos lá. Pergunta 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Vamos lá. E a pergunta? Então, a gente tem um espírito que nos protege, certo? Então, a pergunta é: quando ele nos abandona, ou o espírito que abandona o seu protegido, quando ele nos abandona, ele não vai fazer o bem, mas ele pode fazer o mal? Essa é a pergunta que Kardec faz. A resposta: os bons espíritos jamais fazem o mal. Peraí, vamos por parte então. Então a resposta dos espíritos da primeira parte: bons espíritos, lembra que nós estamos falando de bons espíritos, lembra que nós comentamos lá, superiores, angelicais e tal. Então a resposta dos espíritos começa curta e grossa, como sempre. Os bons espíritos jamais fazem o mal.
definido. Beleza? Essa é a primeira resposta. Eu acho que, pegando o gancho da outra semana, lembrando que quem nos protege é sempre um espírito que está acima da gente, mais evoluído moralmente, Isso, né? nós vamos então, continuar é essa a linha de pensamento que a gente está, né? Tem o bom gênio, depois o anjo da guarda, enfim. Então vamos lá. Os bons espíritos jamais fazem o mal, deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprime, enquanto a falta é vossa. Ou seja, nós não ouvimos o nosso espírito que nos protege, ele se afasta, aí os nossos amiguinhos que estão na mesma sintonia ficam perto de nós e a gente ainda quer pôr a culpa no coitado, né? Sendo o nosso livre-arbítrio fazer o que não é, o que é certo, né? Não, mas tudo bem. Tá, mas aí aqui eu volto a perguntar. Ele perguntou uma coisa e eles responderam. Os bons espíritos jamais fazem o mal, beleza, então tranquilo. E a segunda parte, deixam que o façam os que lhe tomam lugar. Então, na verdade, ele está dizendo aqui que toma o lugar, o espírito mal. Toma o lugar porque nós damos abertura, né? Lembra que sempre nós vamos ter, lembra que nós comentamos bastante a Leila está falando, depende da sintonia, o que a Ana acabou de falar. Bastante gente respondendo, graças a Deus. Tá? Então, na verdade, ninguém toma o lugar. Na verdade, lembra que alguém perguntou aqui, ó, todos temos um espírito protetor? Mateus, todos. Isso nas 2 últimas semanas a gente conversou bastante. Se você quiser dar uma olhadinha lá. Olha como a gente tem amigos. Anderson, sim. Camila, sim. Madalena, sim. Muito bom, gente. O pessoal da joia. A gente sempre falou para vocês, quem puder ajudar, tá? Então, Isa também está falando a mesma coisa. Valdilene, nós vamos falar disso, mas sim, normalmente são espíritos que nós tivemos algum tipo de vínculo, mas sempre moralmente acima da gente. E aí já saiu semana passada a pergunta se um pai ou um filho pode ser o espírito protetor. Isso na semana que vem nós vamos falar desse assunto, mas pode, desde que seja elevado moralmente, sim, tá? Mas a gente vai tocar nesse assunto só para adiantar. E aí o que a Ana falou, e muita gente está comentando aqui agora, o espírito protetor, lembra que nós comentamos a semana passada e a retrasada, que ele simplesmente se afasta, um período justamente para a gente se tocar. É a história de você perceber o que você está fazendo ou o que pode estar acontecendo de equivocado. E nesse afastamento, não por má vontade, mas para o nosso crescimento, quem que vai sintonizar? Quem que vai se aproximar? Esses espíritos que não têm o mesmo conhecimento moral que esse espírito protetor que está o tempo todo se preocupando com a gente, tá? E aí a última frase depois da vírgula, que é o que eu brinco sempre quando a gente está nos estudos, que acaba fazendo com que muita gente procure a doutrina espírita, chegue até a casa espírita, chegue até o centro, é atendida, é recebida, às vezes num primeiro momento tem uma melhora considerável ou encontra algumas respostas, e quando começa a estudar, quando começa a ter que aprofundar ou a ter que estudar um pouquinho, o choque com a realidade racional, né, que a doutrina nos mostra, em relação que a responsabilidade é nossa, que a escolha é nossa, que quem arca com as consequências dos atos que nós cometemos somos nós, muitas vezes se afasta. É o que a gente comenta às vezes do atendimento fraterno. Muita gente procura atendimento fraterno querendo escutar o que a gente gostaria de escutar, de que é o obsessor, que está fazendo mal, que está fazendo com que a minha vida não vá para frente, de que o meu filho está com problema porque o obsessor é que não deixa ele crescer. E a gente tenta terceirizar porque isso está enraizado na gente. A gente sempre comenta isso. Isso é uma cultura que lembra que nós já, nas outras existências, nós com certeza não fomos espíritas, não existia doutrina. Então nós temos enraizado na nossa história a terceirização, né? Eu vou lá e eu pago a penitência, eu terceirizo para alguém. Então, e aí isso muitas vezes acaba afastando a pessoa que procura a doutrina espírita
e no primeiro momento acaba se decepcionando quando na verdade descobre que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. E é isso que eles falam na última vírgula, né? Façam o que eles tomam lugar, e então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Por que a falta é vossa? O que ele está querendo dizer com essa falta é vossa? Nós nos deixamos sintonizar por esses espíritos que ainda não aprenderam. E isso é muito importante. A gente fala muito isso, e às vezes a gente acaba olhando para esse irmão nesse estado com raiva ou sentindo que ele é inferior. Não, na verdade ele não aprendeu ainda, como provavelmente nós ainda não. Provavelmente não, né? Com certeza nós ainda não. Então, na verdade, é por isso que ele fala que nós é que cometemos a falta, porque nós é que nos ligamos. Então, na verdade, o espírito protetor, ele simplesmente nos deixou em condição, a Ana comentou, eu acho que alguém comentou aqui em cima, na verdade, nós usamos a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, para trazer, para nos aproximar e nos sintonizar com esses espíritos que ainda não entenderam, que ainda não aprenderam. Deixa eu só tirar uma dúvida da Valdelice Silva. Só pode estudar quem vai trabalhar na mesa? Não, Valdelice, aqui é estudo, não é trabalho mediúnico. Não é trabalho, gente. É só estudo, e toda quarta-feira você está convidada. Pode vir quantas pessoas quiserem. Quantas pessoas quiserem aqui. Nós já tivemos 6, 8 estudando. Conhecedores da doutrina, não conhecedores da doutrina, iniciantes. Aqui a casa é aberta para qualquer. Aqui na verdade estamos nós dois, mas nós não é trabalho mediúnico. Tá? Não, Valdelice, agora eu entendi que eu vi aqui, só pode estudar quem vai trabalhar na mesa? Não, de jeito nenhum. O convite é para todo mundo, e você está vendo aí pela participação, de que nós temos muitas pessoas participando do estudo, e a gente sempre fala isso, é bom eu gosto de ressaltar, tem muita gente que está participando online, que tem um conhecimento muito maior do que o da gente, e a ideia que a gente sempre comenta é de que a gente aprenda junto. Então nós temos muitas pessoas que estão participando da página, que tem um conhecimento maior do que o meu, do que o da Ana, do que a Maria Alice, do que muita gente que participa do estudo com a gente aqui na mesa. Até quem está chegando agora, só para explicar, estou aqui com o celular, o Alexandre também, mas é para que esse estudo seja compartilhado mesmo, hein, com vocês e com nós, né? Que vocês participem, que ajuda bastante. Então, não, vocês estão estudando com a gente, fica tranquila. Só responde para o Fernando. Quando me disponho a prestar serviço no centro, eles podem recusar meu trabalho? Não deveriam, Fernando. Eu ia falar, mas... Não deveriam. Você falou que semana passada foi muito cedo. Não deveriam, Fernando, mas assim... E aí depende do que eu me proponho, quer dizer, e é muito importante, teve uma palestra que eu fiz e a pessoa talvez ficou meio chateada porque eu questionei não. Eu coloquei uma posição da doutrina e não do Alexandre, em relação a qualquer trabalho dentro do centro espírita, ele tem exatamente o mesmo valor, a mesma importância. Desde o médium até o que entrega a senha na porta do centro, o que entrega o jornalzinho, o que limpa o chão, o que entrega o copinho, o que entrega o copo para o passe, o que dá o passe, o que faz a palestra, o que vende o livro, o que fica na livraria, todos têm exatamente a mesma importância. E até a crítica que eu fiz, e a pessoa provavelmente trabalha como médium e não gostou muito, é de que em muitos lugares o médium se acha o top do centro e acaba se glamorizando demais o trabalho, enquanto na verdade ele é mais um trabalhador. Então, na verdade, se eu me proponho a trabalhar no centro, eu parto do princípio de que qualquer trabalho do centro é extremamente importante. Não o do trabalho mediúnico, talvez, como servir o cafezinho, como servir a água, como fazer, quer dizer, e trabalho no centro espírita tem à vontade. Quer dizer, a maioria das casas tem trabalhos assistenciais importantíssimos. Talvez só ressaltando algum trabalho mediúnico, de obsessão, é diferente. Aí você vai trabalhar, vai ter que fazer o curso, mas aí dentro de cada casa tem uma... Mas aí é porque tem que se informar, tem que estudar e não dá para lidar com esse tipo... E aí cada casa tem um padrão, às vezes um exige um coelho. Agora, todos os trabalhos da casa... Quer vir para cá? Nós estamos precisando. Angelina, exatamente isso. Faço atendimento fraternal, algumas pessoas às vezes se afastam exatamente por não querem mudança. Exatamente, o Anderson está falando a mesma coisa, perfeito. É exatamente essa a ideia. É isso que a gente comenta, viu, Angelina? Por isso que eu fiz esse comentário agora. A Valdilene está fazendo a pergunta que nós já falamos, Valdilene, mas eu vou repetir rapidinho, porque tem muita gente que aparece e não sei se é a primeira vez. Essa que eu li. Quem elege o nosso espírito protetor? Não, da mesa. Não, quem elege o nosso espírito protetor, normalmente quem elege o nosso espírito protetor são os nossos parceiros espirituais que nos preocupam com a gente, tá? E são normalmente
pessoas que nos querem bem e que têm... A Eliane está perguntando, eu não sei qual é a dúvida dela, bem, se você puder dar uma olhada aí. A Marlita, é mais ou menos isso mesmo, mais ou menos não, Marlita, é exatamente isso. Gente, vocês desculpem, hoje é que nós estamos só os dois. Então vocês têm um pouquinho de paciência só hoje, porque nós estamos... Quem está perguntando? Alguém perguntou aí, pediu para responder. Gente, eu vou falar de novo, ó. Hoje, como nós estamos só em dois, mas independente disso é o que a gente fala, como tem muito comentário, se por acaso a gente não responder e for alguma dúvida pertinente ao assunto, repete a pergunta, tá? Pra gente conseguir enxergar. Se não, se for uma pergunta que não seja do assunto de hoje, entra lá na página nossa do Facebook ou no Atendimento Fraterno que a gente tenta responder depois. O Fernando está falando a respeito disso. Não, Gervásio, desculpa só um pouquinho. A gente não tem trabalho de desobsessão. E nós paramos, Gervásio. Nós tivemos durante um bom tempo e por enquanto não está tendo porque os outros trabalhos estão tomando muito tempo. Tá? O Fernando está respondendo aquele caso lá, nós já vamos para outra pergunta. No caso, o trabalho é mais simples. Caso neguem aceitar, deve se mudar de centro? Com certeza, Fernando. Assim, na verdade, tem muita gente. É o que eu falei para você. O trabalho de recepção na porta, o trabalho de dar água é tão importante quanto qualquer trabalho. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se ele não aceitar mesmo assim, se ele deve procurar outro centro. Com certeza, Fernando. Se não tiver, se aquele centro não quiser o seu trabalho, procure um outro lugar que está tranquilo. A Norma está perguntando como é designado o espírito protetor para cada ser. Norma, normalmente por afinidade. Normalmente é um espírito que vem ou com missão, ou porque tem um carinho muito grande por nós e nos acompanha, que são os estudos da semana passada e retrasada. Caso você queira aprofundar, já está lá. Vamos lá no 497? Vamos. Então, continuando. 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quisesse, daria toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Vou repetir, né? Então vamos lá, pergunta de novo. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal? A resposta: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quisesse, daria toda a força ao seu bom espírito. O livre-arbítrio está aí de novo. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Beleza? Então, de novo, ele vai voltar, sempre nós vamos lembrar, gente, parece até repetitivo, a gente comentou ontem na palestra, inclusive com o Edson, quando a gente fala em sintonia, parece que é uma coisa simples e batida, e não é. Na verdade, continua sendo a mesma coisa. Os maus espíritos, ou os que ainda não entenderam, que não aprenderam, eles vão sempre estar torcendo pela nossa derrocada. Eles sempre vão estar torcendo para a gente se equivocar. É nesse sentido que ele está falando. O espírito poder pode deixar o seu protegido à mercê? Ele complementa de cima. Ele não ficou contente com a 496, ele fez a 497. Existe o que me deseja o mal? Sim, claro que sim. Sempre vai ter. Lembra que nós somos devedores. Embora nós nos façamos de vítima, embora nós tenhamos a ideia de que nós somos bonzinhos e perfeitos, nós estamos muito longe disso. Então nós somos devedores. E esses credores vão desejar o nosso mal. Qual que é a grande preocupação? Sempre eu vou estar, lembra que a gente estudou semana retrasada, inclusive, ele sempre vai estar à disposição, sempre esperando, mesmo que ele tenha se afastado, para que a gente consiga tentar andar sozinho e perceber os erros e os equívocos, como a gente já estudou na 492 e 493. Então, qual que é o problema? Quando eu me afasto, quem se aproxima, como na 496, são esses espíritos menos evoluídos, que ainda não aprenderam, e que vão tentar me fazer cometer equívocos. O que ele vai acontecer com esse espírito, esse meu protetor? Eu fico de longe esperando, e no primeiro, a gente comentou disso lá na 492 e 3. No primeiro sinal de que eu preciso, que eu quero que ele se aproxime de novo, ele vai estar próximo.
A única diferença que ele tem, e ele comenta no final, né? Essa talvez encontre em algum lugar uma boa vontade de ser ajudado e aproveite, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Então não é que ele se afasta de sacanagem só para falar assim, não, ele está fazendo bobagem, então deixa ele sozinho para ele aprender. Não, mas é justamente para que eu cresça com os erros que cometeu. Lembra que a gente brincou, a gente já usou esse exemplo várias vezes da criança? Como é que eu faço com a criança? Eu falo para ela pôr a mão na tomada ou falo para não pôr? Não, não falo para não pôr. Ele precisa pôr para aprender? Não, se ele aprender sem colocar, beleza, mas eu falei 3, ele foi lá e colocou o dedo, eu vou lá arrancar a mão dele? Não, deixa ele pôr a mão. Deixa ele experimentar o choque, que aí ele não vai pôr mais. Mas eu fico esperando. Ele vai tomar o choque, eu vou lá, pego no colo, faço ele parar de chorar e ele entendeu. É nesse sentido. E de novo, as escolhas são nossas, né? Toda essa sintonia e essas escolhas do caminho correto ou equivocado é minha. Então o que ele falou lá na 496 e repete na 497 é que esses maus espíritos, eu não gosto dessa palavra, mas são os que ainda não aprenderam, vão sempre tentar. E eles vão conseguir ou eu que deixo? Sempre eu que deixo. Se eu não sintonizar, eles não vão conseguir. Ele pode me desejar o maior mal possível, ele pode ter um ódio mortal de mim. Se eu não sintonizar com essa vibração, ele não vai conseguir me fazer mal. Simples assim. Então, e aí assusta. É o que a Angelina comentou lá em cima a respeito do atendimento fraterno. Quando a gente fala isso para as pessoas e fala que a responsabilidade é dela, muitos se afastam. Por quê? Porque eu quero uma fórmula pronta. Eu quero chegar aqui no centro espírita, eu quero chegar no estudo, eu quero chegar no atendimento fraterno e alguém me dê uma fórmula mágica de que eu não sofra mais. E esse não sofrer mais cabe exclusivamente a mim escolher o caminho para que isso não aconteça. E isso assusta, isso realmente assusta. Mas, como a doutrina é extremamente racional e lógica, e aí quando a gente fala em fé raciocinada, não é frase pronta para colocar em Facebook, é nesse sentido. Eu preciso raciocinar e ver o que é lógico. O que é lógico? É eu culpar alguém que me induziu a fazer isso ou entender de que eu me deixei induzir a fazer isso? É muito mais fácil eu falar, não, ele que fez eu cometer tal equívoco, quando na verdade isso não tem nada de lógico. Na verdade, vamos usar de novo o exemplo do cigarro. Se algum espírito obsessor quiser me convencer a fumar e eu não tenho nenhuma tendência, nenhum tipo de ligação com o cigarro, ele pode tentar a existência inteira minha que ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo com isso. Então ele não vai conseguir. Agora, se eu tenho algum tipo de queda por cigarro e ele vier me influenciar e eu me deixar levar, a escolha é de quem? Dele? A culpa é dele ou minha? Que me deixei sintonizar e levar por essa intuição. Voltamos do assunto de falar em intuição, em obsessor, em quem se aproxima da gente, sempre para o lado ruim. Por que a gente não pega tudo isso que a gente fala, não, mas o obsessor fez, ele me intuiu, ele me levou a cometer um erro e tal? O inverso também é verdadeiro e nós já discutimos muito sobre isso. Tá? Nós discutimos muito sobre isso a semana passada. Que é em relação ao quê? Caiu a ligação no vídeo, será? Não. Só respondendo aqui. Porque o meu caiu aqui. Então, o grande problema é... Por que eu não me deixo entender que o espírito... Se eu me deixar intuir por esse bom espírito, por esse espírito protetor, por esse meu amigo espiritual... Me intuindo a coisas boas, por que eu não presto atenção nisso? Várias perguntas dessa semana passada. Como é que eu não sinto o meu espírito? Por que eu não percebo? Sintoniza no padrão, lembra que esse espírito protetor nosso está num padrão moral acima do nosso. Então, se ele está num padrão moral acima do nosso, eu preciso me sintonizar com esse padrão dele. O que acontece na grande maioria das nossas situações? Eu, Alexandre, escolho, por escolha própria, por sintonia, por livre-arbítrio, sintonizar com esses espíritos de moral mais baixa. Então, essas são as minhas companhias. A Amanda está falando a mesma coisa que isso aí, Amanda. Tá? Essas são as minhas companhias, não tem outra saída. Eu só vou comentar aqui que agora, gente, caiu e voltou o meu aqui. Eu vi que o Roberto, obrigado pela participação, Roberto Bueno, eu acho que é o Roberto lá do Eterna Amizade. Falando do trabalho, acho que alguém tinha perguntado, também acho que foi o Roberto, né, a respeito do trabalho. É exatamente isso, Roberto, a gente precisa e quer de trabalhador, e que se proponha a qualquer coisa, né? Não a que queira só trabalhar na sala mediúnica,
ou só fazer palestra, quer dizer, na verdade a gente sempre brinca que eu sou um que não gosto de fazer palestra porque eu acho que a palestra ela me incomoda muito, porque eu preciso estudar e eu preciso repensar, e normalmente, acho que eu não lembro quem comentou, acho que foi o Dr. William lá na feira, né? De que normalmente o grande problema do palestrante é que a gente faz a palestra pensando nas bobagens que a gente comete. E então é assustador, né? Porque quando você vai fazer palestra, você pensa nas bobagens que você faz e aí você fala um monte de coisa lá que era para você fazer e que você não está fazendo, e eu concordo plenamente com ele, tá? Então essa da 497 é muito em relação a isso. E alguém colocou aqui, que agora caiu os meus comentários, eu não vi, alguém comentou aqui em respeito à pílula mágica. É exatamente isso que as pessoas procuram. As pessoas estão comentando exatamente isso. A Amanda falando do livre-arbítrio, que a gente coloca a culpa sempre no outro, não na gente, que a gente tem essa... A gente traz ainda com a gente... Né? É comodismo também, né? Eu coloco a culpa no outro e não tenho culpa, enfim. Por isso que eu falo muito sobre a oração. A gente faz oração, a gente faz a vibração, mas cada um tem que fazer a sua parte também, né? Tentando se manter num padrão razoável. Beleza? Eu acho que deu, né? É que tem muita gente falando da net, tá ruim. Gente, sabe o que eu acho que é? Eu acho que é feriado e os caras não estão muito afim de trabalhar, não. Nós é que estamos insistindo aqui. Então vamos lá? Então, 497, 496 e 497 são muito parecidas. Na verdade, como sempre, ele não ficou contente com a resposta da 496 e ele complementou na 97. Mas o mais importante, o que a gente precisa, e a Ana comentou agora há pouco, a Leila está falando que a evolução é muito lenta, difícil, sempre, Leila, mas sempre vamos andando, e depende realmente da gente, tá? A grande sacada que a gente precisa se tocar em relação a isso, é de que o Espírito Protetor sempre vai estar nos intuindo, sempre querendo o nosso bem, sempre o nosso bem para o crescimento moral. Isso é muito importante, a gente já conversou muito a semana retrasada. O nosso bem, às vezes, que não é o que a gente imagina que seria muito bem. Tá certo? O nosso bem na nossa cabeça era ganhar na Mega Sena hoje, que estava acumulada. Né? E aqui nós estamos falando no nosso bem para o crescimento moral. Então esse Espírito Protetor que está no nosso lado, se preocupando com a gente, querendo o nosso bem, ele quer que a gente consiga, da melhor forma possível, cumprir o papel da encarnação, que é o quê? Qual que é o principal motivo ou o motivo da nossa reencarnação? Crescimento moral. Então esse Espírito Protetor está exclusivamente preocupado de que a gente consiga melhorar moralmente. Então ele sempre vai estar intuindo os equívocos, os erros. Paremos, né? Eu acho que nós já passamos, é isso que eu falo, eu acho que nós já conseguimos chegar num patamar, nós que estamos procurando conhecer um pouquinho mais de doutrina, querendo aprofundar, querendo estudar um pouquinho, isso já nos traz uma responsabilidade e provavelmente um amadurecimento para entender de que nós somos responsáveis, né? Pelas nossas escolhas, pelas nossas colheitas, enfim. Não adianta a gente ficar postando frase em Facebook bonitinho e lindo, que quem colhe planta, e a gente não ter essa consciência. É exatamente assim. Isso não é frase pronta nem bonitinha. Isso é lei natural, ação e reação. Isso é lei divina, não vai mudar. Isso não é para colocar no Facebook como frase para cutucar o outro, quando na verdade isso é uma lei. Não é alguém inventou, não foi Chico no livro, não foi, não, isso é lei divina. Eu tenho uma ação, isso tem uma reação, sempre assim. Eu tenho uma ação boa, uma reação boa. E alguém colocou outro dia, mas às vezes não é assim. Eu faço o bem para alguém e ele me devolve o mal. Faça o bem. O problema é do outro. Faça o bem. A sua colheita vai ser o bem moral. Às vezes o que a gente está esperando é alguma coisa que não seja o ideal para aquele momento, para a nossa evolução. Isso é que a gente precisa entender. Eliaque Rabelo, responda a minha pergunta, por favor. Você pode, por favor, refazê-la? Não estou achando a tua pergunta. Você pode repetir, por favor? O Cassiano está nos Estados Unidos e falando que está ótimo, né? Então vamos lá, 498, gente? É isso, né? Isso. 498. Kardec continua no mesmo assunto, ele não cansa, né? Persistente. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida,
é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Só antes da Ana comentar 498, já vi várias, a Marlita, que sempre está com a gente, eu acho também, que devemos fazer para que o nosso espírito protetor fique sempre em sintonia, ou seja, não se afaste. Nos sintonizar com ele. No bem. Marlita, ele sempre, lembra que a gente comentou semana retrasada e passada, que ele sempre vai estar à disposição, esperando que a gente o procure, que a gente o escute, que a gente sinta a intuição que ele está fazendo. Como que eu me sintonizo? Tentando fazer o que moralmente é correto. E é por isso que agora há pouquinho eu fiz o comentário, nós já temos maturidade suficiente para saber qual é o caminho do bem. Às vezes nós nos equivocamos, mas nós nos equivocamos sabendo. Nós não temos mais a desculpa de que eu não sabia, né? Nós já temos essa condição. Eliaque Rabelo, vejo o desenho em forma digital e bolinhas. Essa é uma visão constante? Você vê... Não entendi. Eliaque, mas aí também... A gente pode conversar mais a respeito. Entra na página, faz a pergunta ou explica o que está acontecendo. E a gente tenta responder por lá ou no número do celular do atendimento fraterno, tá? E vou explicar para algumas pessoas que sejam a primeira vez. Quem quiser entrar lá na página, curtir e seguir, é mais fácil para vocês mandarem a mensagem na página e para vocês terem os avisos das transmissões. Norma, tá? Essas perguntas nós conversamos semana passada. A gente pode responder, mas está no estudo da semana passada. Eu acho que se você quiser... Mas pode ser. O nosso protetor pode ser um ente querido do passado? Pode ser sim. Mas está mais explicadinho da semana passada. Semana retrasada, na verdade, você vai conseguir... Não, semana passada nós fizemos só 495. Semana retrasada tem toda a primeira parte do Espírito Protetor. A Maria Angélica também está perguntando, temos apenas um protetor? Isso, essa parte toda da primeira parte está lá. Tá? Só para a gente não voltar, porque tem muita gente que já estava. Então quem está vindo a primeira vez, entra lá na página, curte e segue, e se não quiser procurar na página do Facebook, porque tem muita publicação, no YouTube tem semana retrasada. É da 400, se eu não me engano, 491 ou 492 até a 494, ou a 490 até 494, se eu não me engano. Semana passada 495 e hoje nós estamos aqui. Deixa eu responder para Amanda. Amanda, muito obrigada pela participação, muito bem-vinda. Você tem que sair, tudo de bom para você também, tá bom? Dia 7 a gente comemora junto aqui em pensamento. Vamos lá, repete a 498, por favor. Então vamos lá. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? A resposta... Tem uma... Não, pode ir, que essa está tranquila. Não é por impotência, mesmo porque ele conseguiria, né? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. O Alexandre falou isso. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Volta na sintonia de novo. Volta na sintonia e, de novo, eu vou repetir o que às vezes, para quem está chegando a primeira vez ou para quem procura a doutrina. A primeira parte, tudo nós já comentamos muito, né, em relação à sintonia com o Espírito Protetor e tudo mais, mas vamos só a primeira. Não é por impotência? Claro que não. Se eu tenho uma condição moral do que hoje nós já temos, então não é por impotência, e senão ele não teria sido designado para essa função, para essa missão. A espiritualidade maior jamais colocaria ao nosso lado um espírito que não fosse capaz de cumprir o que estava programado, a não ser que a gente não queira. E aí a gente já estudou isso a semana passada, retrasada também. Mas, então, repetindo, não é por impotência, mas porque ele não quer. Seu protegido sai da prova mais perfeito, instruído, e ele assiste com seus conselhos. Por quê? Eu cometo o erro, lembra que a gente comentou, faço um monte de bobagem, e a hora que eu percebo que eu estou cometendo um monte de bobagem, eu peço, pelo amor de Deus, para ele me ajudar de novo. Estou aqui. Então vamos recomeçar. Você não entendeu? Vou te ensinar de novo.
Escola pré-primária, gente. Lembra da situação que a gente passou lá no pré. Me dá a mão de novo, vamos escrever de novo, vamos começar de novo. Eu vou estar sempre à disposição. Mas a segunda parte, né? Infelizmente não são ouvidos, que a gente falou lá. Ué, como é que eu não escuto a intuição do meu espírito protetor? Se ele só me intui para o bem. Ele só te intui para o bem. Escolha sua é não ouvir. Eu prefiro sintonizar com quem está me falando para ir para o bar. E eu estou usando o bar como qualquer outro exemplo, tá? Como qualquer outra coisa que não me leve para o caminho do bem. Eu, em vez de eu assistir televisão Faustão no domingo, e eu for ler um livro edificante, qual é a minha opção? E aí, não estou falando para não assistir o Faustão. Mas eu falo assim, as escolhas são sempre nossas. Entre fazer uma coisa que vai me melhorar moralmente ou alguma fútil, eu normalmente, nós no padrão que nós estamos, acabando procurando pela fútil. Hoje, vamos dar um exemplo, hoje, entre quarta-feira de feriado, que eu podia estar no churrasco, que nós podíamos estar fazendo festa, não sei o quê, nós estamos em 60 pessoas estudando a doutrina espírita. Teríamos outras opções? Claro que sim. Nós não falamos que nós pensamos em desmarcar. Por quê? Porque era um dia de folga, era um dia de descansar. Mas isso, para quem está interessado em evoluir moralmente, isso é uma coisa edificante. Nós vamos estar tentando, pelo menos, melhorar o entendimento, aprender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre a doutrina que nós todos, a princípio, acreditamos ser o melhor caminho. Então, é nesse sentido. O que eu faço? Eu te intuo. Hoje à tarde, fiquei a tarde inteira tentando intuir o Alexandre a fazer o estudo, a não desmarcar e tal. Não, mas eu dou vazão a quem? Não, larga a mão disso, para quê? Hoje, toda quarta-feira, hoje é feriado, ninguém vai nem se reclamar. Desmarca o estudo para você poder sair, para você poder ver seus amigos e tal. E aí, quem escolhe? Quem define? O meu espírito protetor que me intuiu a fazer, a continuar o estudo, porque para mim era importante, para todos nós, aparentemente, ou o que me cutucou para eu não fazer o estudo, para ir fazer qualquer outra coisa que não ajudasse no meu crescimento moral? Quem decide? Eles ou eu? Sempre eu, né? Sempre sou eu. E aí, a última parte é o que é assustador, que os espíritos sempre... E aí, quem quiser, de novo, né, nós vamos falar, mas eu não vou entrar, fica a procura, ou a Cássia vai rir, vai lá no 919 e 909, que aí... De novo, né? Mas vamos pegar o último parágrafo dele, né? Não é senão a fraqueza, olha as palavras que os nossos amigos espirituais nos deixam claro, ou falam para Kardec. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Então falou três coisas aqui que normalmente nós falamos que nós não temos esse problema. Fraqueza, desleixo e orgulho. Então, dentro dessas três coisas é que me fazem cometer esses equívocos, tá? Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opor de resistência. O que ele quer dizer com isso? Ué, se eu tivesse escolhido desmarcar o estudo para poder ir para uma festa ou para ficar sem fazer nada, quem é o culpado de novo? Eu é que não opus resistência ao que ele está me falando. Ele me intuiu. Eu aceitei porque eu adorei a ideia. Então não é culpa dele, a responsabilidade é exclusivamente, a escolha é minha. Quem responde pelas consequências e pelas escolhas sou eu. Não é o espírito protetor e nem esse que ainda não aprendeu. Nenhum dos dois. Quem decide, quem escolhe essa posição, exclusivamente minha decisão. Vamos lá? Estou só vendo se tem alguma pergunta, mas está todo mundo concordando com o que você disse. O espírito, a 499 agora. O espírito protetor está constantemente com o protegido, ou seja, está lá grudadinho toda hora? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar ou perder de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. E aí? Aí nós vamos juntar 499 e vai lá junto na 493, 494 da semana retrasada. Lembra que a gente comentou? O espírito protetor fica o tempo todo ao nosso lado? Não. Mas como é sintonia, a partir do momento que ele percebeu a minha necessidade, ou que eu sintonizei, ou que eu fiz uma oração, ou que eu tentei me relacionar com ele, eu estou próximo. Mas o que eles respondem aqui? Ó, a pergunta primeiro do Kardec. Acabou. Gente, desculpa que eu estou com uma gripe horrível. Mas deve ter percebido, né? O espírito protetor está constantemente com o protegido?
Uma pergunta. Não existe alguma circunstância em que sem o abandonar o perca de vista? Então ele já afirmou o que os espíritos falaram para ele o tempo todo. Várias vezes que ele não abandonou. Então ele falou, não existe alguma circunstância em que mesmo sem o abandonar o perca de vista, quer dizer, eu não abandonei, lembra que eu continuo sintonizado com ele, que a partir do momento que eu quiser que ele se aproxime, ele vai se aproximar, certo? Mas aí eu perco de vista. E a resposta dos espíritos é fantástica, né? Como sempre. Há circunstâncias que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Por que essa presença é necessária junto ao protegido? Tem algum momento que eu não precise do espírito protetor? Quando eu estou equilibrado. Simples. Então eu estou andando, a minha vida está andando tranquilamente, eu estou pensando bem, eu estou crescendo moralmente, eu estou me preocupando com a minha evolução moral, eu preciso ficar. E outra, lembra que nós conversamos muito disso a semana retrasada? Obrigado, Anderson, respondendo para o Fernando. Deixa eu responder essa, Márcia, eu já respondo para você. Quando eu me afasto disso, desculpa, e eu estou andando no caminho do bem, tem a necessidade dele estar perto, e nós lembramos da semana retrasada, esse espírito protetor só tem essa função. Esse espírito protetor, a exclusividade de trabalho dele na espiritualidade é cuidar do Alexandre. Nós conversamos disso lá na semana retrasada. Esse espírito protetor só tem esse trabalho. Ele tem carga horária de 8 horas por dia, ele descansa 8, tem férias, 13º. É isso? O espírito protetor só tem essa função? Claro que não, nós já estudamos isso a semana retrasada. O que ele tem? Várias outras funções, mesmo porque ele também está melhorando moralmente, está tendo que trabalhar para evoluir moralmente lá. Então ele não tem, e nós precisamos perder a imagem que nós trouxemos já enraizada de outras existências de outras religiões, de que esse espírito protetor está preocupado com nós 24 horas por dia e nós estamos aqui do lado, você fica aqui, não sai de perto de mim. Essa ideia, esquece. Ele tem as coisas para ele fazer, ele tem que crescer moralmente. Uma das atividades dele é ser o espírito protetor do Alexandre, da Ana, do Anderson, da Cássio, da Madalena, tá certo? Mas ele tem outros afazeres. E eu tenho, você está andando, está tudo certo, eu preciso ficar te intuindo o tempo todo? Eu preciso ficar preocupado com você o tempo todo? Preocupado eu estou, mas eu tenho que gastar toda a minha energia em relação a isso? Claro que não, né? É por isso que ele fala. Tá? Deixa eu tinha falado aqui, ó, a Márcia, né? Desleixo pessoal, pode atrair mais espíritos? Márcia, na verdade eu desleixo, se eu mudo o meu padrão vibratório, se eu não me preocupo com o meu padrão, se eu não me preocupo com a minha evolução moral, na verdade eu atraio quem está se aproximando, quem gosta desse tipo de atitude. Eu acho que esse desleixo pessoal, você está querendo dizer físico? Se você está dizendo físico, se você pode ter uma baixa autoestima e aí mudar o padrão vibratório, sim, mas na verdade é a parte moral, né, que faz com que os nossos amigos menos evoluídos cheguem até nós, né? Mas a gente tem que cuidar do corpo físico, sim, claro. Sim. Né? Senão a gente acaba tendo um problema de baixa autoestima e isso vai levando a outros problemas que acabam também chamando para nós os espíritos, os nossos amiguinhos menos evoluídos, né? Beleza. Ó, a Angelina, obrigado, a Angelina está ajudando muito hoje, o Anderson sempre, como sempre, a Cássio, o Gervásio, todo mundo, Madalena. Nós vamos fazer a 500, olha, nós conseguimos hoje, hein? Nós vamos fazer a pergunta 500 e vamos dar os avisos e a gente se programa para a semana que vem, tá? Vamos lá? Ó, o Anderson, só para... Quer saber quem te acompanha? Vigie seus pensamentos. Isso aí, Anderson. Anderson, eu vou aproveitar o seu gancho, que eu sempre brinco, que é essa história disso que você me falou. Eu sempre brinco quando as pessoas procuram a gente com a pergunta de nossa, o que eu preciso mudar, o que eu fui na vida passada? Quem será que eu fui na vida passada? O que será que eu fiz na vida passada? O que eu preciso melhorar, né? O que eu faço Cara, vai na frente do espelho, brinco com a Ana, brinco em alguns estudos nossos e tal.
vai na frente do espelho de verdade, e olha, e faz uma autoanálise lá dos meus erros de verdade, das minhas fraquezas de verdade, das minhas más tendências de verdade. Está resolvido. Não precisa ir em cartomante, em fazer regressão. Nós sabemos exatamente quais são os pontos que nós temos dificuldade e quais são os pontos que nós precisamos melhorar. Isso é muito simples. Por isso que a Ana falou, aproveitou, e eu aproveitei a do Anderson. Quer saber quem te acompanha? Vigie o seu pensamento. Na verdade, Anderson, não precisa nem vigiar. Na verdade, se a gente quiser saber quem a gente acompanha, é só a gente ter, de verdade, a gente conseguir enxergar o que nós estamos pensando, né? Porque o vigiar, a gente vigia mais ou menos, né? Quando nós não queremos, nós vigiamos mais com o olho fechado, assim, só o outro aberto. Na verdade, é só a gente de ter a coragem, né? Eu vou falar coragem, porque realmente tem que ser coragem, de nos enxergar como realmente nós somos. O que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, principalmente o que nós estamos pensando. Porque o que nós estamos fazendo, a gente já está melhorando, né? A gente já se policia um pouquinho. Hoje o politicamente correto precisa tomar cuidado. O grande problema da gente é o que a gente está pensando. Quando a gente conseguir identificar o que nós realmente estamos pensando e conseguir adequar isso ao que seria o correto para a nossa melhora moral, show de bola. Nós já estamos dando um passo absurdo para frente, né? Solange, a pergunta da Márcia é a mesma minha. Não ligo para mim, não sinto vontade de me cuidar, o que fazer? Solange, primeiro você tem que fazer uma análise, por que você está assim, né? A gente às vezes precisa de um psicólogo, de um médico, para entender o que está acontecendo, qual é o motivo do desânimo, qual é esse motivo. Às vezes é químico também, então precisa, às vezes, a gente não pode só, as duas coisas andam juntas sempre, um tratamento espiritual, um tratamento médico, né? Vamos fazer 500, gente? Vamos lá. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Estamos longe, né? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Mas isso não acontece na Terra. Quer dizer que nós estamos todos juntos no mesmo barco, estamos no mesmo... Não vai ser aqui ainda que a gente vai chegar nesse momento, né? Não, a Ana já deu uma... na verdade é extremamente simples, né? Mas a pergunta de Kardec, ela é uma pergunta que nós já nos fizemos com certeza várias vezes, né? Chega um momento que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda, quer dizer, eu não preciso mais desse meu espírito protetor? É essa a pergunta de Kardec. Vai ter um momento que eu não preciso mais dele? Fala, tá, beleza, agora deixa que eu ando com as pernas. Eu ando sozinho, não preciso mais da sua intenção, não preciso mais do seu cuidado. E a resposta dos espíritos, sim. Quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. O que ele quer dizer com isso? O que eles querem dizer com isso? Quando eu tiver condição moral e as minhas escolhas não correrem risco de ser equivocadas, tá? E a Madalena está falando sim, mas só no plano espiritual. Não sei se é em relação a essa pergunta, Madalena. Nesse plano espiritual, daqui há muito chão. Na verdade, o simples fato de eu desencarnar e ir para o plano espiritual... Às vezes a gente está no mesmo padrão. Às vezes não. Eu estou exatamente no mesmo padrão. Lembra sempre que eu sou exatamente o mesmo espírito quando desencarnado. Todas as minhas qualidades e defeitos morais adquiridos durante toda a existência, não só dessa última existência ou da atual, elas fazem parte do meu espírito. Então todas as minhas qualidades e defeitos, todo o meu crescimento moral, todo o meu conhecimento moral adquirido, eu não perco. E eu continuo sendo exatamente o mesmo espírito. Então o simples fato de eu ir para o plano espiritual, isso não muda o que eu sou como realidade, como espírito. Eu passo a não ser mais o Alexandre e volto a ser o espírito. Eu deixo de usar a roupagem de Alexandre, dessa existência, mas continuo com a minha essência. Então, se moralmente eu ainda
eu ainda continuo com os mesmos defeitos, eu tenho graves problemas morais, eu continuo não entendendo, eu continuo me equivocando, eu continuo cometendo os mesmos, eu não aprendi ainda muita coisa, o fato de eu estar na realidade espiritual não muda em absolutamente nada. Eu continuo sendo o mesmo espírito, com as mesmas deficiências, com as mesmas qualidades, enfim. E aí ele continua. Tá? Então a primeira parte é fantástica. Sim, quando tornar-se capaz de guiar-se por si mesmo. Quando eu tiver condição moral de não correr risco das minhas escolhas atrapalharem a minha jornada moral. Como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Entendeu? Então eu fiz até o pós-doutorado, pós-doc, naquele assunto eu estou resolvido o meu problema. Então eu não preciso mais de um professor para me ensinar isso. E a última parte, por isso que eu falo, e é esse, e talvez isso a Madalena comentou, mas isso não acontece na Terra. Gente, esse na Terra, vamos lá lembrar, quando eu desencarno, para onde eu vou? Isso é muito importante da gente entender. Quando eu desencarno, para onde eu vou? Eu continuo na Terra, num primeiro momento, provavelmente. Por quê? Crosta terrestre, nós ainda vamos estar desencarnados, ainda ligado a esse planeta de prova e expiação. Se nós conseguimos, nessa mudança toda, nessa transição que nós vamos passar, desse de prova e expiação para regeneração, e nós formos para a regeneração junto, ótimo, continuaremos na Terra, que vai estar no plano de regeneração. Senão nós vamos para o planeta de prova e expiação. E vou repetir, a chamada Helena falou que tinha caído. O fato de eu estar desencarnado na mesma realidade no planeta de prova e expiação, eu vou continuar moralmente naquele padrão. Não muda. O fato de eu ir para o plano espiritual não muda o meu padrão. Senão nós vamos... E a gente brinca, né? Que não é uma brincadeira muito saudável, mas é uma coisa que a gente sempre fala. Quando a gente vai em algum enterro de alguém ou alguma coisa assim, nossa, são duas frases que às vezes são difíceis de engolir ou às vezes de não rir. Nossa, graças a Deus, e agora ele vai descansar. Não, gente, ele vai continuar trabalhando. Ou vai começar a trabalhar. Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Isso foi nos dito por um cara cabeludo, que vocês lembram quem foi. Então, essa ilusão de que nós desencarnamos e acabou, não tem. Então, se o pai continua trabalhando, imagine nós o tanto que nós temos que andar ainda. E a segunda é exatamente isso. Senão nós vamos ter que voltar àquela imagem que nós temos lá de trás. De que eu morri e virei anjo. Nossa, era uma pessoa tão boa, era nada. O cara só fez besteira. Ele não mudou em nada. O fato dele ter desencarnado não muda em absolutamente nada o que é a essência desse espírito. Eu continuo tendo os atributos morais que eu tinha encarnado. O fato de eu desencarnar não me transforma em absolutamente nada. A não ser que aliás, me transforma assim, eu volto só para a realidade espiritual, mas com a mesma bagagem que eu tenho aqui nessa existência. Só isso. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui, mas isso não acontece na Terra, e por que ele está falando, nós estamos falando de 1800 e pouco, ainda nós não estávamos falando de transição planetária, não estávamos tão próximos pelo menos. O que ele quer dizer com isso? Que o momento da Terra que nós estamos, em prova e expiação, não nos daria a condição de ter uma capacidade moral de nos guiar pelas próprias pernas, sem ter esses espíritos amigos e protetores nos orientando e se preocupando o tempo todo com a gente. Entendeu? Então é nesse sentido. Então o simples fato, o que ele quer dizer aqui, isso não acontece na Terra, ele não está usando na Terra para os encarnados. Ele está falando na Terra, condição moral do planeta, prova e expiação. É isso que ele está querendo dizer. Então se você quiser trocar aqui, isso não acontece na Terra, isso não acontece na atual situação que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Que não seria, se você mudar, isso não acontece no mundo de provas e expiações. Não seria só a Terra, tá? Seria outros também. Exatamente isso. Então, de repente deu essa intenção, por isso que a Madalena acho que respondeu, esse não acontece na Terra, não é na Terra física. O que ele quer dizer na Terra em relação ao planeta de prova e expiação. Então, se você quiser trocar, mas isso não acontece na Terra e quiser colocar num planeta de provas e expiações, fica mais fácil para entender. Tem vários planetas que a gente, não só a Terra, tem vários. Tá? O mais importante é a gente entender isso. Quer dizer, não é o fato de eu desencarnar e principalmente, e a pergunta, por isso que eu falo que às vezes a gente precisa, e cada um, num primeiro olhar, às vezes a gente entende uma coisa, depois outro dando uma sugestão, alguém estudando junto, acaba facilitando. Então,
Mas isso não acontece na Terra, realmente pode dar essa impressão que a Madalena falou. Olha, não, quando eu estou desencarnado. Não, o que eles quiseram dizer aqui, isso não acontece na Terra no momento moral que a Terra se encontra, que é de prova e expiação. Então nós não vamos ter ninguém, ou quem não esteja em missão, vamos pensar nos simples mortais como nós todos, ou a maioria de nós, imagino, de que nós ainda estamos num crescimento evolutivo e num padrão de evolução moral que cabe nesse momento na Terra, que é um planeta de prova e expiação. Se nós vamos conseguir acelerar o processo para a gente conseguir, nessa transição, continuar na Terra como planeta de regeneração, nós já vamos ter dado um saltinho. Assim mesmo, eles já disseram, eles não complementaram a pergunta, mas o que eles deixaram claro? Então, todos os que estão na Terra, ou 99,99% que estão na Terra sem seus missionários, tá? Não tem condição de andar sozinho sem esse espírito protetor. É essa a resposta deles. Então, vai chegar um momento que nós não vamos precisar desse espírito protetor? Sim. Quando? Quando moralmente nós tivermos condições absolutas de andar com a própria perna sem cometer equívocos que possam nos prejudicar nessa caminhada de evolução moral. É nesse sentido que ele está dizendo. Então, para quem quiser trocar aí no livro, colocar uma observação para lembrar, então, mas isso não acontece na Terra, troca o Terra para a gente entender melhor, isso não acontece em planeta de provas e expiações. Fica mais fácil para a gente entender, para não dar essa ideia de terra física, matéria e realidade espiritual. Tá? Fernando, o Anderson já respondeu para você, né? Você precisa conversar com... Porque ele está perguntando se eu posso deixar que quando ele vai no centro, ele sente como se fosse incorporar. Ser algum tipo de mediunidade, esse é meu trabalho. Aí o Anderson respondeu que é melhor ele conversar com alguém do centro que ele frequenta para esclarecimento. Isso você pode marcar o atendimento fraterno no centro que você está, para você passar todas essas impressões. Aí você colocou, ou seria um obsessor. Já aconteceu de eu sentir no raio de 400 metros do centro. Então, mas o centro é o melhor lugar de você esclarecer o que está acontecendo. Marca um atendimento fraterno, um bate-papo e passa todas essas informações. Mas o estudo vai te fazer muito bem. Fernando, perfeito. Só para aproveitar, provavelmente essa sensação maior próxima ao centro, por uma razão muito simples, né? O lugar do centro provavelmente está povoado e sendo procurado pela espiritualidade uma quantidade muito maior do que a gente tem, embora nós estejamos cercados por uma multidão de testemunhas, e isso Paulo já nos disse, que são todos os espíritos que nos acompanham o tempo todo. Provavelmente em relação a você sentir no centro, que fica mais fácil. Ali você está tendo essa sensação em relação a isso. Mas é o que a Ana falou, qual o melhor caminho? Procurar um centro, fazer um atendimento fraterno, de repente ver se você tem uma mediunidade e trabalhar isso de uma maneira que você possa ajudar. Eles vão te orientar nesse sentido. Mas é o que eu sempre falo, o estudo, se você tiver, vou repetir o que a gente falou semana passada, se você tiver um centro próximo a você, vá, faça o atendimento fraterno, o convite para continuar o estudo, mesmo que a gente esteja fazendo à distância, com a transmissão, com a participação de vocês, isso é palpável, gente. A gente tem conversado disso toda semana, né? Essa energia que vocês passam para a gente, a troca que a gente tem com vocês, e a cada dia mais, se a gente for ver depois a quantidade de comentários, é super bacana, e muita gente participando, com comentários extremamente ricos, as pessoas aprofundando e respondendo, como eu já disse, muitos com certeza que estão aqui, com um conhecimento muito maior do que o da gente, isso acaba nos ajudando muito. Então, lógico, e fica o convite para toda quarta você está com a gente, as palestras às terças, nós estamos à disposição e muito felizes com a participação. Mas no caso da mediunidade, a nossa indicação seria exatamente essa, o Anderson te falou, procurar um centro, fazer um atendimento fraterno, procurar alguém que trabalhe com mediunidade para perceber se essa mediunidade ela é ostensiva e, se for, como ser trabalhada, como ser utilizada para o bem, tá? É nisso. Gente, nós conseguimos hoje então terminar o que a gente... Só, Linda, muito legal. Provavelmente seu filho deve estar já, quando a gente fala, a gente desencarna e a gente continua trabalhando e não descansando, né? Muito legal. Tá bom, gente? E pro Fernando, você tem várias dúvidas, né?
O que a gente puder te ajudar por aqui, a gente ajuda, mas eu acho que é importante você realmente procurar um centro e estudar sobre sua mediunidade. Talvez algum espírito, nosso amiguinho, às vezes está precisando de ajuda aí, que você ajude ele de uma forma mais efetiva, né? E a mediunidade vai te ajudar nesse trabalho, tá? Gente, boa noite. Desculpem hoje a correria, a gente às vezes não conseguir responder todas por estar só eu e a Ana, assim mesmo ela foi tentando, na medida do possível, anotar, embora hoje não tenhamos tantos pedidos de oração. Não, hoje não. O estudo está caminhando para o que a gente tinha conversado, né? Muita gente se aprofundando, muita gente realmente preocupada com o estudo, querendo discutir. A Patrícia, fazia tempo que a gente não via, bem-vinda Patrícia, daqui de Pederneiras. A Madalena falando que equilibrou a mediunidade com o tratamento. É com estudo, gente. É o que eu falei. O Fernando, acho que a Ana estava falando, o estudo, mesmo esse online, vai te ajudar muito a equilibrar, a entender algumas coisas, a questionar outras, a redescobrir. E depois pega o livro dos espíritos, releia, né? Ela está falando, vai começar um curso, né? É isso daí, gente. Esse é o caminho. Mas nós estamos à disposição, toda quarta nós estamos aqui. Vamos continuar a semana que vem com esse tema Espíritos Protetores. Eu acho que são mais 2 semanas, porque o assunto é extremamente vasto e com muita dúvida, né? Tá? Então eu vou refazer o convite para algumas coisas, para a Ana fazer a oração final. Semana que vem, na terça-feira, nós não teremos a palestra aqui no Amigos do Bem. Nós estaremos em São Carlos, no nosso lar. Nós vamos compartilhar a transmissão do nosso lar na nossa página, é o mesmo horário, o Vado falou, às 20 também. Então, quem está acostumado a acompanhar a palestra ao vivo às terças-feiras, na terça nós não vamos ter aqui no Amigos do Bem, nós vamos fazer a transmissão lá de São Carlos. A transmissão não, nós vamos compartilhar a transmissão do nosso lar. Gostaria muito de pedir que vocês que sempre nos acompanham compartilhem a transmissão do nosso lar, até para vocês conhecerem que é um trabalho maravilhoso de São Carlos. Eu tenho um carinho e um respeito absurdo pelo trabalho do nosso lar em São Carlos. Então é mais um canal que a gente pode estar divulgando e que a gente pode estar tentando ajudar. Embora, eu já falei para o Vado, nós não vamos divulgar muito, porque é no mesmo horário das palestras aqui, né? Senão nós vamos arrumar concorrência. Mas eu estou brincando. Mas então na terça nós vamos estar compartilhando a transmissão da página do nosso lar, mas nós vamos ter a palestra Perdas de Gente Querido. É um tema extremamente difícil, mas que é um tema que dentro da Casa Espírita é muito procurado e que a gente tenta levar uma mensagem de consolo e de que as pessoas consigam entender um pouquinho desse momento tão dolorido e tão complicado. Não percam, porque a palestra é maravilhosa. Tá? A Ana não vale, a palestra é minha, não tem muita validade esse comentário. Acho que vai. Então, fica o convite para terça. Hoje, vou tentar antes da meia-noite, a gente já está disponível o link desse estudo de hoje no YouTube. Eu coloquei aí o link do estudo do YouTube para quem quiser se inscrever. Fica o convite também para quem entrando pela primeira vez, curtir e seguir a página do Amigos do Bem no Facebook. Nós temos também no Instagram, mas o Instagram sempre é a frase que a gente usa lá, algumas informações, mas quem está na página do Face tem as informações lá, tá? Então fica o convite. Terça nós vamos fazer a transmissão da palestra direto do nosso lar, tá? Aguardo todos vocês. A Ana vai estar com o celular lá, o pessoal que está acostumado, a Ana vai estar tentando responder pela nossa página as dúvidas que puderem aparecer na terça-feira. Na quarta, voltamos com o estudo Espíritos Protetores, a terceira parte. Então nós ainda vamos ter mais 2 semanas, provavelmente, de Espíritos Protetores. Amanhã nós estamos postando, se Deus quiser, mais uma doação da Lete. Certo? Então ficam esses convites, nossa gratidão de novo, principalmente hoje, feriado, a gente foi surpreendente, tivemos muito mais gente do que a gente imaginava. Ficamos muito felizes de ter feito o estudo hoje e não ter desmarcado, de ter contado com a presença principalmente dos que chegaram a primeira vez, dos que toda semana estão com a gente. A Ana comentou antes,
quando a gente pensou em desmarcar, não, mas tem o pessoal que vai estar esperando, que sempre acompanha, e realmente estavam todos aí, os que sempre estudam com a gente, que participam, que nos ajudam, estavam presentes. Eu vou falar o que eu sempre falo toda semana, vou repetir, não é segredo para ninguém. Todos vocês, principalmente os que toda semana estão juntos, que estão nos ajudando e tal, tenham certeza, isso é uma coisa que a gente conversa em particular, que vocês são realmente do Centro Espírita Amigos do Bem. Nós temos uma gratidão que a gente não consegue, talvez, passar para vocês o tanto que nós temos de gratidão em relação a isso, a participação. Nós brincamos, eu sempre falo para vocês, com certeza tem algum de vocês, eu não vou falar os nomes, porque eu vou cometer injustiça, mas alguns de vocês compartilham, divulgam, participam das atividades do Amigos do Bem, muito mais do que os que participam aqui presencialmente, ou que são realmente vinculados à nossa casa. Então, realmente, é uma gratidão muito grande e é um prazer muito grande ter vocês como amigos, como participantes da nossa página. Tá bom? Quem veio a primeira vez, fica o convite. Bastante gente nova de novo, mesmo no feriadão. Quem está entrando a primeira vez, fica o convite para curtir e seguir a nossa página no Facebook. Nós vamos deixar o link do YouTube, do canal do YouTube hoje mais tarde. Teve muita gente que teve problema com conexão, vai ficar disponível para quem quiser depois acompanhar. Até para dar uma dica, gente, quem quiser vai salvando por tema, na onde vocês gostam, né? Até para passar para alguém que depois que queira saber, vai salvando por pasta e os temas vão ficando fáceis para a gente estudar e às vezes até para passar para alguém que a gente acha que pode ajudar, tá bom? Gente, boa noite, muito obrigado mesmo pela companhia, pela paciência com o resfriado, com o dia só eu e a Ana aqui tentando atender as respostas e tentando fazer. Hoje foi meio complicado por conta disso. Quem teve problema com... Por favor, entre nos celulares que a gente passou. Se a gente passou batido alguma pergunta, a gente pede desculpa. A Ilma também que falou, que sempre não vejo, mas gente, vai ficar disponível lá, na nossa página vai estar, e logo mais à noite, até a noitão, eu coloco o link no YouTube, e aí quem quiser, é só entrar no link, se inscrever, que aí tem todas as palestras que a gente faz, pelo palestrante, pela data, pelo tema, todos os estudos por data e por assunto, pelas questões, tá bom? O Acácio, assim, eu vou falar só do Acácio, como eu já falei da Madalena e vários outros, mas eu vou falar do Acácio em especial, que o Acácio nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente e é alguém que realmente é do Amigos do Bem, que nós usamos um vídeo do Acácio no encerramento do ano passado. Aliás, a gente podia colocar na página. E ele sempre participa e acaba até às vezes nos deixando sem graça em relação ao tamanho do elogio e do carinho que ele faz com a gente, que às vezes a gente até acredita nem seja merecedor de tamanha consideração que ele tem. Como vários outros de vocês. Eu estou usando o exemplo do Acácio hoje, porque alguém que já está com a gente há mais de ano, em todos os estudos, em todas as palestras, conseguiu vir aqui na Célia em novembro, inclusive, já vou adiantar, a Célia vai estar com a gente, Célia Diniz, em novembro novamente vai estar com a gente em Pederneiras, tá bom? Sexta-feira, eu não sei se o Verdade e Luz vai fazer a transmissão, se eles fizerem nós vamos compartilhar, vai ter a peça do Amigos da Luz, do Verdade e Luz, aquele canal Amigos da Luz, para quem não conhece. Se eles forem fazer a transmissão, nós vamos compartilhar na nossa página também, tá bom? Domingo tem palestra do Renato Venaschi lá em Jaú, na Feira do Livro, no shopping. Provavelmente nós vamos compartilhar também, que é o uso de Jaú que faz. Eu não sei se é para passar. Esse depois nós vamos passar, mas se a Ana quiser passar, é que nós vamos ter Pode falar. Depois a gente repete. Terceiro encontro anual de José Herculano Pires. Vai ser em Avaré, dia 9 de junho, domingo, das 8 às 16h30. A gente vai pôr na página, depois Tema com calma. Felicidade. É que o Edson pediu pra gente divulgar, depois nós vamos colocar. Depois a gente vai colocar todas as participações, porque tem bastante atividade também nesse dia aqui. Bom, tá bom? O Alexandre quase não falou nada, então eu só vou falar
Eu tenho também muita gratidão pelo carinho com que todos nos tratam. Acreditando que tudo é vibração e pensamento, a gente se sente extremamente energizado e com forças para continuar o trabalho, graças a vocês que estão na página, que participam, as pessoas que estão no celular, né, que eu mando também, enfim. A gente recebe muito carinho e eu gostaria de, nesse momento, então, de nos unirmos nessa vibração de amor e paz, de gratidão. Muita gente mandando melhoras para o Alexandre, muito obrigada pela preocupação. Muita gente agradecendo os estudos, de novo nós aqui que agradecemos. Os nomes de hoje estão aqui, os nossos cadernos de oração continuam com os nomes. A Cássio sempre coloca o seu, fica tranquilo, para a sua melhora sempre, suas dores. Madalena, estamos em oração, tá? Mas vamos juntos aí, vai dar tudo certo. E as outras pessoas que pediram, tá ok? Então vamos todos nós aqui, encarnados e desencarnados, porque acreditamos estarmos muito bem acompanhados com a equipe espiritual, com Jesus perto também. Jesus disse que estaria entre nós sempre que fosse falado e estivéssemos em seu nome. Então eu peço nesse momento que entremos em sintonia, nos acomodemos confortavelmente em nossos lares, onde estamos ouvindo, que o nosso pensamento esteja voltado a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é um Pai amoroso, perfeito em tudo que faz, e a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia. Gosto muito de chamá-lo de irmão mais velho, aquele que nos ampara e nos protege, dizendo então a todos os que nos pediram orações, a todos que estão passando por momentos difíceis, tristes, preocupantes, que não estamos sozinhos, somos ajudados em todo instante. Jesus nos levanta em várias situações de nossas vidas em que nem percebemos a sua presença, né? E muitas vezes nós nem agradecemos. Então pedimos aos nossos amigos espirituais, nesse instante, nosso mentor da casa, que visite a cada irmão que está conosco no estudo de hoje, que leve muita luz, muita paz, equilíbrio, principalmente equilíbrio, tolerância, entendimento para o que a vida nos apresenta. Entendimento no sentido da pergunta não ser sempre por que comigo, mas para que comigo? O que eu tenho que aprender com isso? Onde eu tenho que mudar? Qual é a lição que a vida me apresenta? Que Deus está tentando, como Pai, Ele nos dá muitas lições para que a gente consiga evoluir. Que essa luz chegue a todos os seus lares, a todos que estão nos ouvindo, e de vocês partem outra luz que dividem com seus familiares, que os seus lares encham da luz de Jesus Cristo, do amor dele, e dessa maneira essa luz se estende aos seus vizinhos, essa luz se estende à sua rua, essa luz se estende ao seu bairro, à sua cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil, ao planeta Terra, pedindo a Deus que nos ajude e oriente todos os governantes que estão no poder para que consigamos ter um mundo mais amável e fraterno, e que Jesus, que conhece a dor de cada um de nós,
Neste momento, a espiritualidade amiga coloca o remédio necessário na água que vocês irão tomar antes de dormir. Que essa água fluidificada traga paz, tranquilidade, alivie as dores do corpo físico e principalmente espiritual. Que durmam em paz, que tenham um sono reparador, que consigamos entrar em contato com a espiritualidade maior enquanto estivermos dormindo, para que em desdobramento nosso espírito continue aprendendo ou trabalhando. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso amigo, obrigada, aos espíritos amigos, ao mentor dessa casa e ao nosso espírito protetor. Que todos fiquem na paz e no amor de Jesus Cristo. Que assim seja.